começar então a nossa aula introdutória, não é isso, do nosso curso, onde eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre a teoria atômica moderna. A gente começou a discutir esse tema aí lá na Química Geral 1, né? A gente viu que o modelo atômico de Rutherford, a gente tem o dilema, né, do átomo instável, não é isso? O Rutherford e os cientistas da época não conseguiam explicar como é que estavam os elétrons ao redor do átomo, né? Se eles estavam girando ou se eles estavam parados. Então, esse dilema foi resolvido. E a partir daí, a gente tem o marco do que a gente chama de teoria atômica moderna. Então, como eu estou mostrando aí para vocês, em Química geral 1, nós compreendemos o conceito de matéria, energia e a evolução dos modelos atômicos. Vimos também a estrutura eletrônica do átomo e como foi resolvido o dilema do átomo estável. Agora, em Química Geral 2, na unidade 1, a gente vai ver, aprofundar esses conceitos. A gente vai ver, por exemplo, a questão das orbitais atômicas. A gente vai ver que essas orbitais elas são a solução de equações matemáticas complexas. Por exemplo, as orbitais do tipo S, né? São orbitais do tipo esféricas, né? A solução das equações de onda mostram para a gente que essas orbitais são esféricas, assim como as orbitais P, elas são um duplo ovoide ou helicoidal, isso? Então, finalmente, o formato das orbitais do tipo D. Então, assim, a gente sabe que existe uma região no espaço, né, onde há a máxima probabilidade de se encontrar um elétron, e essa região a gente chama de orbital. E esse conceito de mecânica quântica, né, esse quanto vem de quantidade, existe uma relação entre radiação eletromagnética e átomos, existe uma interação, ou seja, a gente tem os processos de emissão de luz, que são bastante conhecidos. A imagem mostra aí a luz sendo emitida, né, através de um metal em aquecimento, metal superaquecido. A gente tem um fenômeno aí de emissão de luz. E essa luz ela pode ser emitida, não é isso? Porque os elétrons eles podem, né, se deslocar entre os níveis e subníveis de energia presentes no átomo. Então, quando um elétron no átomo salta de um nível mais energético para um nível menos energético, ele vai emitir um fóton de energia. Isso vai emitir uma luz, né? Vai emitir esse fóton de energia. Então, a emissão de luz é um fenômeno de radiação, né, eletromagnética. É isso? E a energia igual a HV, em que H é denominada constante de Planck, ela vale 6,63 vezes 10 a menos 4 joules por segundo. É isso? Essa constante de Planck, então a energia está diretamente proporcional à energia de Planck e à frequência. Bem, temos que considerar o efeito fotoelétrico, que é a emissão de elétrons a partir de uma superfície metálica em que a luz incide, não é isso? Eu tenho aqui emissão de luz e o efeito fotoelétrico acontecendo. Então, os elétrons que giram à volta do núcleo são aí mantidos por forças de atração. Se a estes for fornecida energia suficiente, eles abandonarão as suas órbitas, não é isso? Então, dependendo da energia que é fornecida aqui, a gente tem um efeito fotoelétrico. E aí também temos, como premissa, né, aí, da mecânica quântica, os espectros de emissão, né? Emissão de luz por gases, né? Excitados eletronicamente. Então a gente tem aqui, por exemplo, um corpo opaco e quente, né? Tem aqui uma rede de difração ou prisma, né? Então a gente tem aqui um espectro contínuo na luz branca. E aí a gente tem um gás quente também pode, né, emitir, tem aqui o espectro de emissão de luz, né? A gente observa agora que esse espectro aqui ele não é contínuo, possui aqui certas bandas ou raias. E o gás frio também eu tenho aqui o espectro de absorção. Então tem espectros de emissão, quando eu tenho um gás quente, e um gás frio eu tenho um espectro de absorção. Bom, aí eu tenho aqui um espectro de emissão, por exemplo, o átomo de hidrogênio.
tá? Então eu tenho absorções aqui, emissões, perdão, a 410 nanômetros, 434, 486, que são os comprimentos de onda, as órbitas, né, do espectro de hidrogênio, tá? Então essa aqui é a equação chamada de equação de Rydberg, em que lambda é o comprimento de onda de uma linha espectral RH, é a constante de Heidelberg, que vale, né, 1,09 vezes 10 a 7 metros a menos 1. E N1 e N2 são os números inteiros positivos, sendo que N2 é maior do que N1. Então a gente pode, né, calcular, né, o comprimento de onda através dessas equações aqui, dessa equação aqui de Rydberg. Bom, e aí a gente temos como evolução, né, ao modelo atômico de Bohr, é que o espectro ele é um espectro descontínuo. Isso, não um espectro contínuo como se imaginou inicialmente. Bom, e aí com relação a isso, a gente tem os postulados de Bohr. A gente tem, por exemplo, o postulado da estabilidade, que vai me dizer o seguinte: elétron só pode girar em torno do núcleo em determinadas órbitas estáveis. Nessa órbita não ocorre nem absorção nem emissão. Lembrando que, se absorver energia, ele vai saltar do nível menos energético para o nível mais energético, e se ele emitir energia, o elétron vai saltar do nível mais energético para o menos energético. Nós temos também os postulados dos estados estacionários, que são os estados estacionários permitidos, são aqueles para os quais os movimentos do elétron dependem de n, né, do número quântico principal. Postulado de frequência de onda emitida, quando um elétron salta para um nível mais baixo de energia, ocorre, né, a emissão de um fóton de energia, aquilo que eu falei anteriormente. Então eu tenho aqui o núcleo e aqui eu tenho as camadas eletrônicas. Se um elétron E1 salta para um elétron E2, ele precisa ganhar energia. Se ele salta de uma órbita de energia maior para uma órbita de energia menor, ele perde energia. Tá? E aí a gente tem aqui algumas linhas chamadas, né, algumas séries chamadas série de Lima, série de Bauman, série de Pasquen, que vão me dar essas energias, né, envolvidas nessas transições, nessas absorções, ou emissões, ou absorções de energia. Então essas séries aí, elas nos ajudam a entender as energias envolvidas aí nesses processos sobre determinados comprimentos de onda. Por falar em comprimento de onda, para que a gente possa entender de verdade o comportamento do átomo, a gente tem que entendê-lo agora ele como partícula-onda. Ou seja, a gente precisa entender o átomo ora como partícula, ora como onda eletromagnética. E aí, como eu estou mostrando aqui no slide, dependendo das circunstâncias, a luz pode se comportar como onda ou como partícula, na chamada dualidade partícula-onda. Então, o átomo pode se comportar como partícula ou pode se comportar como onda eletromagnética. Né? Isso quem falou foi de Broglie. Tá? Bom, com relação à mecânica quântica e aos orbitais atômicos, eu tenho aqui em 1926 o Schrödinger propôs uma equação que contém os termos de onda e partícula. A gente não vai trabalhar com essa equação aqui no nosso curso, mas mostrar para vocês, gostaria de mostrar que existe uma equação convergente, né, que mostra o átomo ora como partícula, ora como onda eletromagnética. E a função de onda psi fornece o contorno da orbital. Lembra lá que o contorno da orbital pode ser esférico, pode ser duplo ovoide, né? Então, é esse valor aqui de psi que vai me fornecer o contorno desse orbital. E o quadrado da função de onda, ou seja, psi ao quadrado, fornece a probabilidade de se encontrar o elétron, ou seja, vai me fornecer a densidade eletrônica. Por que eu falo em probabilidade, gente? Em função do princípio da incerteza de Heisenberg. A gente não sabe ao certo onde está o elétron no átomo. Existe uma probabilidade, uma região, né, onde a possibilidade do elétron estar lá é maior.
Então, esse quadrado da função de onda vai fornecer essa probabilidade. Bom, com relação ao átomo moderno ainda, a gente sabe que é composto de duas regiões, né? Uma região chamada de núcleo, né? Que tem carga positiva e praticamente toda a massa do átomo está no núcleo, e uma região extranuclear, chamada de eletrosfera. É isso? A gente tem o tamanho aqui do átomo, está entre 1 e 5 angstrom, muito pequeno. E olha só o tamanho do núcleo do átomo, entre 10 a menos 4 angstrom. Ou seja, um núcleo é muito pequeno com relação ao tamanho do átomo. Como se a gente pudesse fazer uma comparação, é como se o núcleo fosse uma bolinha, né? Uma bolinha de gude, bem no meio do gramado do Maracanã, e o anel superior do Maracanã seria o átomo, né? A elipse do último anel do Maracanã seria o átomo. E entre esse núcleo e essa parte final do átomo, um imenso vazio. E aí a gente viu, né, que a grande parte do volume do átomo se deve aos elétrons. A gente já fez essas comparações aqui no nosso curso de Química Geral 1, só para a gente relembrar aqui, né, que a massa do elétron, por exemplo, ela é cerca de 1 sobre 1186 vezes menor do que a massa do próton. Tá? Então eu tenho aqui um núcleo atômico, né? A densidade de se encontrar um elétron em torno do núcleo, né? Onde é mais denso, a probabilidade é maior. Sua posição só pode ser estabelecida no momento do experimento. O que a gente tem que entender também é que a gente não pode ter ao mesmo tempo os dois momentos, a velocidade e a posição do elétron. Você tem a velocidade, você não tem a posição. Se você tem a posição, você não tem a velocidade. Bom, então, para essa aula introdutória, eu chamo a atenção de vocês que, como a gente viu aí, né, como é que é um átomo moderno, eu tenho certeza que se John Dalton pudesse voltar aqui hoje, né, lembrando que o John Dalton imaginou o átomo como uma imensa esfera maciça, indivisível, né, com certeza ele ficaria maravilhado com a evolução do conceito de átomo, através da linha do tempo, fazendo uma correlação com o nosso curso de Química. Tenho certeza que vocês já evoluíram muito nessa área do conhecimento. Continuem evoluindo, a estrada está apenas começando, pessoal. Bom, como atividade presencial, vocês podem se reunir aí em grupos para a leitura do capítulo 2 do fascículo e responder os questionamentos. O objetivo dessa atividade é a troca de informações sobre a aula de abertura e solucionar eventuais dúvidas acerca do tema. Isso é tudo, pessoal. Bons estudos para vocês. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.